A radiação está presente em diversos ambientes, como nas indústrias de mineração ou nas explorações de petróleo e gás. E os riscos aos profissionais dessas áreas e ao meio ambiente e todo o seu contexto é o que vamos abordar ao longo desta apresentação. Para começar, vou explicar para vocês alguns conceitos que irão guiar as próximas pautas e aprofundá-los. Norme e T-norme são siglas, como vocês podem observar no slide, para designar materiais radioativos que ocorrem de maneira natural. Norme engloba todos os materiais radioativos que não sofreram nenhuma interferência humana. Já T-norme engloba todos os materiais que já sofreram alguma ação humana. Os materiais norme não apresentam grandes riscos. São classificados como não contendo quantidades significativas de radionuclídeos, sendo que essas quantidades vêm de uma decisão regulatória. Esses materiais norme fazem parte do nosso cotidiano, como na água, solo e rochas, podem conter em pequenas quantidades urânio, tório, rádio, chumbo e polônio, como por exemplo. Os materiais denominados T-norme surgem do processamento em que um material sem nenhuma ação humana, norme, é tecnologicamente modificado. Nesses, que são os materiais encontrados nas fábricas, encontramos quantidades significativas das propriedades radiológicas, que ficaram concentradas a partir da modificação dos materiais encontrados na natureza, norme, e ficam com um maior potencial danoso. Neste slide, vocês podem observar uma listinha com as principais indústrias que geram esses materiais que acabamos de explicar. Bom, o volume de resíduos e rejeitos é enorme, sobrando para o meio ambiente e aos trabalhadores a contaminação. O serviço de radioproteção existe para monitorar e fiscalizar esses resíduos e rejeitos das indústrias de petróleo e minério. As normas e exigências existem. Dessa forma, as empresas devem seguir rigorosamente, pois as contaminações, por exemplo, no meio ambiente, podem tomar dimensões catastróficas. Com um serviço de radioproteção bem estruturado, se garante a proteção dos trabalhadores das exposições às radiações e de todo o planeta, ou seja, a segurança de todos. Plataformas onshore são empresas que trabalham na extração de petróleo em terra, a maioria através de torres de extração de petróleo. Normalmente, elas estão situadas em lugares com uma grande presença de elementos radioativos, de ocorrência natural, isso porque é onde conseguem sua matéria-prima. Além disso, o nível de produção é muito alto e um espaço relativamente pequeno, e com quilômetros de extensão de gasodutos e oleodutos. Ao fazer o processo de extração, os equipamentos usados ficam com incrustações, formadas por acúmulo de iodo e resíduo de petróleo, e essas concentrações formam radionuclídeos, origem dos riscos de contaminação radioativa. O real problema é que essas incrustações atrapalham o sistema de elevação e escoamento, também importantes para a produção de petróleo e gás. Ou seja, os equipamentos de extração devem ser limpos em tempos e tempos, e esse período de retirada chama-se shutdowns. Durante os shutdowns, é o momento de maior risco radioativo. Isso porque pessoas estão em contato direto com o material radioativo e usam fortes jatos de água que, ao mesmo tempo que limpa, joga partículas para o ar, que podem facilmente entrar em contato com a pessoa por meio de inalação e ingestão dos fragmentos, ou por próprio toque. Esses fragmentos podem causar problemas imediatos à saúde, podendo levar à morte. Indústrias de mineração geram inúmeros resíduos e rejeitos norme e T-norme. O perigo do norme se dá pela sua deposição, muitas vezes inadequada, afetando pessoas que trabalham no processo pós-deposição, e o meio ambiente, deixando-o impossibilitado de futuros usos. Além disso, há uma falta de compreensão na importância de uma boa gestão com esses materiais, pois a falta disso causa problemas de saúde nos mineradores. O T-norme causa ainda mais problemas, pois esses emitem radiação, expondo os trabalhadores a exposições de radiação gama.
Essa radiação pode facilmente afetar o trabalhador por meio de inalação e ingestão, fazendo com que os órgãos, como pulmão e trato gastrointestinal, sejam diretamente afetados por radiação alfa. Há 5 meios de entrar em contato com radiação ultraenorme. Essas são ingestão, inalação, absorção pela pele, exposição e incorporação interna. As medidas de radioproteção são coordenadas pela Comissão Nacional da Energia Nuclear, CNEN, através de normas estabelecidas pelo próprio órgão. Como exemplo, temos a norma 3.01 de 2005, que estabelece os requisitos básicos de proteção radiológica em relação à exposição à radiação ionizante. Esses requisitos básicos envolvem todas as atividades que possam envolver exposição à radiação, sendo elas manuseio, produção, utilização de fontes, transporte e armazenamento. A norma 6.2 de 2014, por sua vez, especifica e dispõe o licenciamento de instalações radioativas, e a norma 7.1 de 2016 trata da certificação da qualificação de supervisores de proteção radiológica, que pode provocar câncer e danos à estrutura do DNA, afetando inclusive as futuras gerações. Os efeitos biológicos da radiação podem se manifestar em poucos dias ou então demorar anos para serem notados. Eles são classificados em estocásticos ou determinísticos. Estocásticos são os efeitos que possuem a probabilidade de ocorrência proporcional à dose de radiação recebida, sem a existência de um limiar, ou seja, as doses pequenas, abaixo de limites estabelecidos por normas e recomendações, podem induzir tais efeitos. Nesse tipo de efeito, podemos destacar o câncer como uma das suas principais consequências. Os determinísticos, por sua vez, são efeitos causados por irradiação total ou localizada de um tecido, que causam um grau de morte celular não compensado pela reposição ou reparo, prejudicando o funcionamento do tecido ou órgão. Neste caso, existe um limiar de dose. Isso significa que os efeitos determinísticos só são detectáveis após altas doses, muito acima do limiar. Vale ressaltar que os órgãos mais sensíveis à radiação ionizante são o cérebro, a retina, a tireoide, a pele, a mama e a medula óssea. Afinal, qual é a diferença entre irradiação e contaminação? Uma contaminação, sendo ela radioativa ou não, é caracterizada pela presença de um material em um local indesejável. A irradiação é a exposição de um objeto ou um corpo à radiação, podendo ocorrer a curta ou longa distância, sem ao menos a necessidade de um contato direto. Inicialmente, é importante que entendamos a diferença entre resíduo e rejeito. Enquanto os resíduos são materiais reutilizáveis que podem ser usados para virar outro produto, os rejeitos seriam tudo aquilo que não tem mais utilidade e não pode ser reciclado. Nas indústrias mineradoras e de petróleo onshore, é produzido um grande volume de rejeitos e todo esse material contaminado e sem utilização, ele deve ser rejeitado de maneira correta. Os problemas de gestão de resíduos e rejeitos norme-tenorme estão relacionados ao seu grande volume, à sua presença em setores não radicológicos e à variabilidade de sua composição química, física e propriedades radicológicas que diferem de indústria para indústria e de um local para o outro. O papel das indústrias e principalmente da segurança do trabalho reside em encontrar uma rota de gerenciamento seguro para a norme e anunciar uma estratégia nesse domínio, o que é um grande desafio para as autoridades reguladoras brasileiras. Os prestadores de serviço terceirizados trazem para dentro das unidades seus próprios equipamentos, e uma das principais atividades que trazem temporariamente instrumentos com fonte radioativa é o serviço de gammagrafia. O material de trabalho desse tipo de serviço permanece por todo o período que a operação terceirizada estabelecer, desde a chegada dos equipamentos necessários, passando pela execução e finalmente na retirada ao fim da operação contratada. Esse tipo de equipamento é pesado e de difícil manuseio, e apesar da probabilidade de acidente de trabalho ser baixa, no caso de alguma ocorrência os perigos são grandes. Por isso, é de extrema importância que a equipe da unidade esteja devidamente treinada para agir diante de tal situação. Todos os profissionais devem ter noções básicas de radioproteção e, em especial, os responsáveis pela segurança do trabalho, que seriam os engenheiros e técnicos, e também o departamento médico.
É fundamental saber como proceder diante de incidentes envolvendo radiação. É preciso ter treinamento desde cuidados em primeiros socorros até medidas de radioproteção para assim delimitar áreas de contaminação e exposição. Somente com um treinamento prévio e medidas de radioproteção que seria evitada completamente a contaminação e a exposição excessiva ao material radioativo no interior da instalação. Além disso, é de suma importância a informação. Grande parte dos trabalhadores da indústria não tem a menor noção de que podem estar expostos à radiação. A radiação acarreta diversos efeitos biológicos aos indivíduos expostos a ela. Logo, é de suma importância, além de placas e sinais de advertência, fazer um trabalho de educação com cada um dos trabalhadores e fazer com que os níveis de exposição sejam os mais baixos possíveis, cumprindo as exigências do órgão regulador. Estabelecer um plano de contingência específico para esse tipo de situação é essencial. No combate aos acidentes de trabalho envolvendo a radiação ionizante na indústria, é de suma importância. Por isso, a equipe de segurança de trabalho precisa estabelecer esse plano de forma detalhada e eficiente para que todos os profissionais expostos à radiação tenham a proteção adequada. Tudo isso de acordo com as normas da CENEM.